Bom, galera, reagir ao primeiro vídeo aí do canal Spectrum, vamos para o segundo, segundo tema aqui que o Jones, um comunista contra 20 conservadores, está debatendo o agronegócio é um dos responsáveis pela fome no Brasil? Puta, cara, é bem difícil defender isso aqui, que o agro é responsável pela fome. Eu iria pela mesma estratégia aqui. Tá, me explica como o agro, ele é um dos responsáveis pela fome. Me explica isso, me explica diretamente, qual que é o impacto direto do agro ser responsável pela fome no Brasil. E deixaria ele explicar, veria os argumentos, porque de verdade eu acho bem difícil os argumentos dele pararem de pé aqui. O agronegócio, cara, ele não só é um dos grandes motores da economia do Brasil, né? Ele representa aí quase 50% da economia do Brasil, se eu não me engano, exportação, etc., produção, como ele, cara, ele alimenta, assim, ele alimenta uma galera mundialmente aí, tá? Assim, uma galera mesmo, assim, se eu não me engano, chega a cerca de 10% da população mundial que o agronegócio brasileiro ele tem impacto. Então, cara, difícil falar que o agronegócio é responsável pela fome quando é um dos motores da nossa economia atual, né? Doideira. Vamos ver o que ele vai falar aí. Minha segunda afirmação é: o agronegócio é um dos responsáveis pela fome no Brasil. E detalhe, tá? Na parte um, vejam aqui no meu canal, o Jones amassou a galera dos conservadores, tá? Tá muito ruim a galera conservadora que tá aqui, porque, sim, ele amassou a galera. Vai no Por que a ar. demonização rápida do agronegócio? Pô, gostei do Davi Godoy. Olha aí, ele sentou e fez uma pergunta clara, rápida, que vai deixar o Jones em maus lençóis. Por que a demonização rápida do agronegócio? Verdade, por quê? Por que você está demonizando? Por que você está demonizando um dos maiores motores da nossa economia? Interessante, o agronegócio é responsável pela fome, é um dos responsáveis pela fome. É muito forte essa afirmação. Davi, eu não acho que é demonização, é um debate sobre os problemas do agronegócio, né? Vou te dar um exemplo. Não é um debate sobre os problemas, é uma demonização. Quando você fala que o agronegócio é responsável pela fome, você está demonizando, pô. Você está demonizando, você está colocando ele como um vilão. O agronegócio ele não produz fundamentalmente para o mercado interno, ele produz para exportação. Ele faz com que comida seja uma mera mercadoria exportável. Então, por exemplo, Davi, a gente come arroz e feijão, né? A soja produzida no Brasil é fundamentalmente para exportação. Beleza, ele começou o argumento dele falando que o agronegócio é para exportação. A exportação não corresponde a quase 50%. Olha lá, o que eu falei, 50% da balança comercial do país. Já em relação à soja, o Brasil é o maior produtor e exportador mundial, vendendo cerca de 70% para o mercado externo. Ou seja, 70% da nossa produção, pelo que eu entendi, é vendido para o mercado externo. Até aí, beleza, não tem problema nenhum. Vamos colocar aqui, se a gente está conseguindo produzir e a gente tem boas ofertas externas dessa nossa produção, acima do que está sendo comprado no próprio Brasil, por que não exportar? Tem muita gente que faz isso. Por exemplo, os Estados Unidos, ele não tem uma indústria, ele não tem indústria que cria o iPhone. Ele importa essa criação e termina de produzir lá dentro. Por quê? Porque não compensa, porque a mão de obra dos Estados Unidos é mais cara, né, que a mão de obra, por exemplo, do Brasil, mão de obra da China, de uma Índia. Logo, não compensa para ele montar uma empresa para produzir isso lá dentro. Então, ele vai lá e importa. E aí os outros países que têm uma produção em massa disso exportam, porque é uma relação comercial que funciona. Então a importação, a exportação, ela não necessariamente é boa ou ruim. Isso significa que dentro do seu país você consegue produzir com valor muito baixo, e as pessoas não conseguem produzir dentro do país dela, ou não tem capacidade, ou não tem solo, ou não tem outros recursos para produzir, e aí elas vão lá e compram do seu país. E aí elas pagam mais caro do que o seu próprio país pagaria, isso se torna riqueza para o seu país e faz com que você consiga aproveitar essa riqueza para produzir outras coisas e melhorar em outras coisas também. Não entendo por que isso é ruim, sinceramente. O Brasil hoje, a gente tem uma redução da área de cultivo de arroz e feijão para a plantação de soja. Vamos imaginar o seguinte: até os anos 70 era caríssimo comprar comida no Brasil. Hoje ainda é. Dos anos 70 até 2021, o valor da cesta básica por conta do agronegócio, por conta da disponibilização de maior número de alimentos no Brasil, a cesta caiu 47%.
Não há um índice nacional médio que mostre diretamente a variação do custo de cesta básica, de 70 para 2021 para todo o Brasil, mas dados regionais como São Paulo, capital, né, indicam que o preço deflacionado caiu de cerca de 43%, ou seja, tentaram fazer uma checagem de fato aqui que foi meio nada a ver, né? Porque tá falando que não tem um índice nacional médio, mas que São Paulo mostra. Então existem índices, mostra o índice que, né, apresenta o índice que mostra. Então, assim, São Paulo caiu, provavelmente os outros lugares também caiu, acho que não é difícil também de verificar isso, apesar de não ter um índice nacional. Fatores como políticas públicas, subsídio, logística, percepção regional e outros elementos econômicos também impactaram os preços, não sendo possível afirmar que a redução é um efeito direto do agronegócio. Tá, perfeito. Olha essa checagem de fato que interessante. Então ele está falando que tem aqui política pública, subsídio, logística, percepção regional e outros elementos econômicos, que o fato de ter caído não tem relação direta. Eu poderia usar o mesmo argumento para falar da afirmação do Jones. O agronegócio é um dos responsáveis pela fome. Não, fatores como política pública, subsídio, logística, percepção regional e outros elementos econômicos também impactam na fome no Brasil, não sendo possível afirmar que o agronegócio é o responsável pela fome. Aí, aí qualquer argumento que você utilizar aqui vai servir para rebater. Se a gente começa a falar sobre a participação do agronegócio no PIB, que é geração de riqueza do país, o agronegócio participa com 22,3%. A agropecuária, 7,7%. Tá, o Jones confirmou, a checagem de fato colocou, acho que não precisa. 7% deste total. É geração de emprego. Se é geração de emprego, também é produção de salário e é manutenção e produção de poder de compra. Perfeito, isso que ele está falando é o que eu acabei de comentar, cara. Se você produz uma coisa e compensa você vender essa coisa para você ganhar dinheiro e a partir desse dinheiro você comprar a comida ou o alimento, etc. Cara, será que não compensa? Não é isso que fazem os agricultores, por exemplo? Pô, senão todo mundo teria que ter todos os prédios, todas as casas. O ideal é que tivessem sua própria agricultura ali para consumir, ninguém comprasse comida, que não existisse comércio de comida, que todo mundo produzisse sua própria comida. Pronto, acabou. Aí você acaba com o comércio de comida, cada um produz o seu, e aí você só vende outras coisas, não vende comida. Comida você não pode vender, porque comida tudo que você produz tem que ficar aqui internamente. Sabe, é um tipo de pensamento que, com a economia global, com a globalização que a gente tem hoje, com o comércio internacional, etc., simplesmente não faz sentido, não para de pé. Então você não pode necessariamente demonizar e dizer que tudo vai para o exterior. Grande parte do que é produzido pelo agronegócio, e estou Cara do tiozinho, ele tá levantando a bandeira verde, mas com uma cara que discorda, né, carinha? falando de grandes proporções, ela fica dentro da indústria nacional, porque ela é produto primário, torna-se secundário, termina-se como terciário e produto final. Tá, ô Davi, mas veja, a agricultura brasileira a gente pode dividir ela em três grandes. Mas veja, você vê que eu acho que o Jones já não tá confortável nesse tema. O primeiro tema ele nadou de braçada. Esse tema aqui já não começou tão interessante, vamos ver. E tá legal, esse debate tá legal. Um falou, outro falou, tá educado, tô gostando. Ramos, né? A gente está falando de agronegócio, a média propriedade conectada à agroindústria e a agricultura familiar, agricultura de assentamentos, né? No Brasil, a gente tem 100 milhões de hectares sendo produzidos. Desses 100 milhões de hectares, 65 milhões de hectares estão com agronegócio e o resto está com a média e pequena propriedade. Opa, a divergência nos números de hectares ao analisarmos o censo IBGE em comparação com dados do mapa biomas. Map Biomas. Essa diferença pode ser atribuída a diferentes metodologias. A fonte utilizada por Jones encontra no QR Code. Ah, você brinca, né? Era mais fácil você falar qual das duas que é, né? As culturas que abastecem o mercado interno no Brasil, como arroz e feijão, são produzidos fundamentalmente pela pequena e pela média propriedade. O agronegócio está concentrado em três culturas, que é soja, cana-de-açúcar e milho. As três, fundamentalmente, são para exportação. Rapidinho, só fechar esse raciocínio. As três são fundamentalmente para exportação. É claro que a gente tem também o milho, é consumido no mercado interno, é base alimentar brasileira, mas o milho consumido no mercado interno é fundamentalmente produzido pela grande propriedade. A questão é que o agronegócio, ele não produz direcionado ao mercado interno, ele produz para exportar. E aí tem um problema, Davi. Representa 22% do PIB, mas repare, 67% da renda gerada pelo agronegócio é apropriado por grupos estrangeiros, dado que o agronegócio depende de Estudos acadêmicos e relatórios de entidades do setor como a Embrapa sugerem que a maior parte da renda gerada pela soja é capturada por empresas multinacionais envolvidas na comercialização e processamento, enquanto os produtores rurais recebem uma parcela menor devido a custos elevados com insumo e a pressão sobre os preços pagos ao produtor. Não há dados oficiais que confirmem o número de 67%.
Tá? Então indicam que sim, mas não tem dados oficiais. Aqui está trazendo dados, não sei de E onde. máquinas e equipamentos, depende de sementes, depende de fertilizantes, tudo comprado do estrangeiro, mandando riqueza para fora. Então, esses 22% do PIB gerado pelo agro é um dado mais ou menos enganoso. Só para você ter uma ideia, na produção de soja, 40% do custo Tá, você percebe o que ele faz? Ah, esse dado ele é mais ou menos enganoso porque tem o fator X, Y, Z, etc. Mas o agronegócio é um dos responsáveis pela fome. Isso não é enganoso, isso não tem outros fatores. É o agronegócio que está sendo responsável, um dos responsáveis. da soja é fertilizante. O Brasil importa 85% dos fertilizantes consumidos. Puta, agora vai ficar uma checagem de fato atrás da outra, né? Custo com fertilizante representa de 30% a 40% dos custos variáveis da produção de soja, milho e trigo. Em média, em torno de 37% de soja de Mato Grossense. Segundo a Associação Nacional, ANDA, mais de 80% desses insumos são importados. Estudos indicam patamares de 85% em 2021 e 87% em 2023. No país. Então, mandando riqueza para fora, fugando o dólar do país, e o agronegócio não tem projeto nenhum de industrializar essa cadeia O produtiva. Brasil, Cara, olha só, vamos lá, vamos pegar alguns pontos interessantes aqui do argumento dele. É legal, ele defendeu que o agro ele está sendo muito mais exportado hoje, né, do que aproveitado internamente por questão de vários fatores. Ótimo, legal. Então, eu também acho que tem muita coisa que precisa melhorar, principalmente na parte de industrialização do Brasil. O Brasil precisa ser um polo de industrialização, precisa ser autossuficiente em muitas coisas, tal. Mas aonde que isso tudo que ele falou coloca o agro como ponto central, como um dos responsáveis pela fome, que é a afirmação. Tá bom, ô Jones, legal, tudo isso que você falou, cara, a gente pode concordar em alguns pontos, conversar sobre outros, mas aonde exatamente nesses pontos está falando que o agronegócio é responsável pela fome? Na onde que ele está fazendo, com tudo isso que você trouxe de dado, que o povo passe fome, por conta disso tudo que você acabou de trazer para mim? Na onde? Qual que é o ponto? Qual é a culpa do agro nisso? o Brasil ele não é um grande produtor de lã, por exemplo. Mas você não pode culpar as pessoas que passam frio, você não pode culpar o produtor de lã. Perfeito. Da mesma forma que as pessoas não tenham acesso ao alimento, não é o produtor o culpado. O culpado é o regulamento, a forma que este alimento chega à mesa no produto final. Perfeito, é isso. É exatamente o que eu acabei de falar, só que ele trouxe uma analogia muito legal. Cara, a culpa de quem passa frio, a culpa de ter pessoas passando frio, não é de quem produz a roupa, não é do produtor de lã. A culpa de quem passa fome não é do produtor de comida, o cara está produzindo comida. Agora, se as nossas tarifas, se a nossa tributação, se a nossa economia, se o nosso modelo econômico atual, etc., não beneficia que isso seja vendido internamente ao invés de externamente, cara, então a culpa não é do cara que está produzindo. O agronegócio está produzindo mais, está produzindo em escala, está produzindo muito. Ah, mas produz milho ao invés de produzir arroz e feijão. Tá bom, mas o cara tá focado no lucro dele, ele tá focado no ganho dele. Você quer que ele faça o quê? Você quer que ele produza menos de um, produzir mais do outro, ganhe menos lucro e se encareça? Não faz nenhum sentido. Ou seja, começa a incentivar esses caras a produzir e vender internamente. Muda um pouco nossa cadeia econômica nesse sentido. Fato. Então, assim, é exatamente o ponto que eu coloquei. O Jones colocou vários pontos ali que a gente pode conversar. Legal. Ah, externo, sei que lá, PIB, blá, 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 exporta isso, importa isso, tal, tal, tal. Tá, e como isso faz com que o agronegócio seja responsável pela fome? Não faz. Não faz. O responsável pela fome é o nosso sistema tarifário atual, é a nossa cadeia econômica atual, é a forma como as coisas são regulamentadas, é a falta de incentivo para realmente as empresas virem para o Brasil começarem a produzir e vender aqui dentro, né? Porque hoje em dia produzir aqui é legal, mas vender aqui não tá bacana. Então, assim, não é o agronegócio o responsável são os outros setores. Imagine o Brasil sem o agronegócio, com a cesta básica ao valor de 1970, por exemplo. O agronegócio tem problema? Ele pode ter problema. É possível solucionar? Agora, não é demonizando, ele não é responsável pela fome no mundo. Distribuição de renda é responsável, a má distribuição de renda é responsável pela fome. E exploração do Puta merda, cara, ele tava indo bem, mas o problema do ser humano é querer falar. Oh, meu Deus! trabalho é responsável pela fome. Machismo, por exemplo, a opressão em cima da mulher é responsável pela fome, porque a mulher hoje é a maior cuidadora de famílias no Brasil. Então, o próprio machismo é responsável pela fome. A própria opressão
Olha só a bandeirinha já subindo aqui, porque, nossa, cara, ele tava tão bem, tão sólido. Ecológica em cima de homens é responsável pela fome, não o agronegócio. O agronegócio ele produz. O problema da distribuição é uma coisa. A distribuição é uma coisa, a produção não Mas, é o problema. O problema é a Davi, distribuição. Davi, Você mas tu está, acha? você está, você, Desculpa. você está demonizando o início disso e não todo o processo. Não, Davi, eu não tô demonizando, tô fazendo um debate crítico. Por exemplo, tu acha que é correto pegar a maioria das terras brasileiras disponíveis e, em vez de produzir arroz e feijão, a gente produzir soja Pausa. pra engordar porco na Ásia? Você foi votado. Tadinho, ele tá vindo bem, mano, mas começou a trazer. Cara, que deu na cabeça dele de trazer essas coisas? Nada a ver. Nada a ver. E sobre o que ele falou, você acha correto pegar as terras, tá? Ao invés de produzir arroz e feijão, você produzir soja para o porco na Ásia? Cara, sim, no mundo atual que a gente vive, sim. Vamos colocar assim, vamos pegar uma coisa muito mais precária aqui, muito, muito, muito mais precária. Eu sou um produtor, eu tenho um outro produtor do meu lado e tem mais um produtor do meu outro lado aqui. Nós somos três produtores, nós temos três fazendas e não existe o comércio globalizado, a gente não tem acesso a capital, a gente está na época do escambo. Aí eu vou lá e eu olho para minha terra ali, cara, e eu estou produzindo milho. E aí minha terra começou a pegar muito milho, começou a funcionar, tal, não sei o que lá, eu acertei na produção de milho. Aí o outro produtor do meu lado começou a produzir arroz, arroz pra caramba. Começou a produzir arroz, tal, não sei o que lá, e deu muito certo. E o outro começou a produzir feijão. Pô, massa. Enquanto um quarto ele tem lá uma criação de gado, bacana. Cara, o que que ele tá falando? Eu tô colocando aqui quatro produtores. Ao invés de eu pegar uma coisa que deu muito certo na minha terra, eu pegar esse lote e falar assim, pô, cara, vamos trocar aqui, eu vou dar tanto de milho pra você, você me dá tanto de arroz, etc e tal. Ao invés de eu fazer isso, eu vou falar assim, não, como é que será que ele fez para dar certo o arroz? Aí eu vou lá, eu vou tirar uma parte da minha produção de milho, que tá dando muito certo, que eu já sei como fazer. Eu vou lá, vou colocar a produção de arroz. Aí não vai dar certo, não vou conseguir e tal. Para quê? Para que eu produza o meu próprio arroz, porque eu não quero produzir arroz do coleguinha, porque eu não quero trocar com ele. Eu não quero fazer esse comércio. Então, cara, não, faz, lógico que faz sentido. Se você está tendo mais lucro, se você está tendo mais retorno, se você está tendo mais vantagem econômica, tanto o produtor quanto o Brasil, usando as suas terras para produzir isso, vender e em troca desse dinheiro que entrar, poder comprar outras coisas, claro que faz sentido, cara. A China faz isso. A China, por exemplo, a China, na verdade, ela faz o contrário, né? Ela quem faz o consumo, né? Ela vai nos países e ela começa a usar os países para poder produzir para ela. Então ela não tem essa produção interna também. Ou seja, tanto a pessoa que importa quanto a pessoa que exporta é interessante para os dois. Então, assim, a China ela é uma economia hoje socialista de mercado, um socialista de mercado, que é um novo modelo econômico. Por quê? Porque para ela compensa ir até uma China, até um Brasil, os Estados Unidos também compensa para ele ir até outros lugares onde a mão de obra é mais barata, falar assim, pô, eu vou investir em vocês aqui, pra vocês produzirem pra caramba, beleza? Que é o que fazem com o Brasil. Aí vocês vão lá, produzem pra caramba e vendem pra gente. Eu ajudo vocês a crescer, ao mesmo tempo eu não tenho que fazer isso internamente. Ah, então agora o Brasil vai parar de fazer isso, vai parar de exportar para a China, nós vamos produzir só internamente. Pô, bacana, a gente começa a se isolar, a China vai lá e fala assim, ô Índia, o Brasil não quer mais fazer, eu vou investir em vocês aqui, vamos fazer isso? Aí ele vai lá, começa a investir na Índia, a Índia começa a crescer, eu tô falando uma coisa que já acontece, tá? A Índia começou a crescer muito por conta disso, e aí a Índia começa a crescer, aí fala, ó Brasil, fica aí produzindo só para vocês mesmos, ó, eu tô fazendo comércio com a China aqui, tô crescendo. A questão é como é que a gente usa esse investimento, como é que a gente usa tudo isso que foi investido aqui. Esse está sendo o problema. O problema não é eu usar minhas terras para criar algo que eu sou bom de criar, para vender, para engordar porco na China. A questão é como é que eu uso esse investimento quando a China compra de mim. Simples assim. Se eu estou usando isso para investir na produção nacional, para investir na minha soberania, para investir para eu me tornar um país melhor, show, só que o Brasil não faz isso. O Brasil está estagnado nessa questão. E aí o problema não é do agronegócio, o agronegócio, pelo contrário, ele está sendo um dos motores para a gente se manter bem competitivo, internacionalmente falando. Olá! Tudo bem, Jones? Meu nome é Tamis. Tudo bem, Tamis, você é mineira? Não, sou paulista mesmo. Bom, não concordo com a ideia de que o agronegócio é É engraçado, a menina é tão baixinha que ela tem que fazer um esforço para chegar no microfone. o demônio do PIB brasileiro e Não, tudo mais. um dos responsáveis pela fome, não o demônio. O principal é a distribuição. Mas enfim, partindo do pressuposto que você está correto. Qual é a solução? Reforma agrária? Aí, ó, legal. Deu para ele mais uma vez a oportunidade de falar. Começaram melhor esse segundo tema aqui. Tamis, Vejam, veja,
Vejam primeiro no meu canal. A solução é colocar como prioridade a produção do mercado interno, né? Porque, como eu estava dizendo com o Davi, antes de ser interrompido, a maioria das terras agricultáveis no Brasil não são usadas para produzir o que a gente consome: arroz, feijão, frutas e legumes. Então, Tá, a solução para ele é colocar como prioridade o consumo do mercado interno. Entra dentro daquilo lá que eu acabei de falar. Se traz para um exemplo um pouco menor, fica mais fácil de entender. Não, cara, não é essa a solução. Se você é bom de produzir uma coisa, se você exporta essa coisa, se você ganha dinheiro com essa coisa, a solução não é você parar de fazer isso. que a gente precisa de uma distribuição de terras, sim, de uma reforma agrária, mas mais do que isso, a gente precisa de uma mudança da produção agrícola no Brasil. E como você me explica o Zimbábue, por exemplo, que ocorreu isso e hoje eles comem terra? Tá, mas Bom, trouxe ela pensou. Ela fez uma pergunta, esperou a resposta. Ele falou que sim, que isso poderia ser feito. Ela trouxe um exemplo que não funcionou. Interessante. antes disso, deixa eu te dar um exemplo que eu acho significativo. O crédito agrícola no Brasil, em média, é 280 bilhões para o agronegócio e só 30 bilhões para a agricultura. Valor destinado ao agronegócio gira em torno de 330 bilhões por safra, enquanto o crédito para a agricultura familiar gira em torno de 76 a 89 bilhões por ciclo. Que produz para o mercado interno. Então, repare, nos últimos 16 anos, o lucro médio da soja cresceu 300%. O lucro médio do produtor de arroz e feijão está estável. De 2006 a 2022, esse dado refere-se ao faturamento, não ao lucro. Olha, safadeza argumentativa aqui, tá? Isso aqui é pura e simples fake news. O mercado interno, ele ganha com comida, certo? Ele precisa de comida, mas ele também precisa de dinheiro. É uma via de mão dupla. O mercado interno produz internamente e o grande agro produz o dinheiro que traz para quem está dentro do mercado interno. É uma via de mão dupla. Na verdade, não, Tamis, porque como eu acabei de Na verdade, sim. falar com o Davi, a maioria da cadeia produtiva do agronegócio é feita por compra de mercadorias estrangeiras e que o dólar entra no Brasil com a venda e vaza. Então, por exemplo, 40% do custo da produção de soja é referente ao preço de fertilizantes. O Brasil... Isso não é movimentação. Então, mas daí a culpa é do agronegócio? Da gente ter que importar isso? Da gente ter que importar fertilizante? Não entendi. Por que a culpa é do agronegócio? Não faz o menor sentido. E outra, se está compensando financeiramente você importar, ao invés de pegar e desenvolver para produzir aqui, se está compensando neste momento, show de bola. Não está compensando financeiramente, dá para diminuir? Pô, beleza, vamos fazer um planejamento, vamos colocar criação aqui de fertilizantes aqui no Brasil, etc. Vamos investir nisso. Mas daí tem que ser um investimento feito pelo governo. O que o agronegócio tem a ver com isso? Nada, absolutamente nada. Vamos abrir um pouquinho o mercado para vir empresas de fertilizante para cá? Vamos, Jonas, você é a favor disso? De abrir um pouquinho o nosso mercado para vir empresa de fertilizante, começar a produzir aqui no Brasil? Dar subsídio para essas empresas para produzir aqui no Brasil, gerar emprego? Você é a favor disso? Econômica. Mas o Brasil A importa. gente então deixa o Brasil produzindo pro Brasil, vendendo pro Brasil, Brasil isolado, essa é a ideia? Não é isolado. Que é o que aconteceu no Zimbábue. Não, Tamis, não é isolado. É porque todo país da OCDE, os países mais ricos do mundo, garante a sua segurança alimentar. Ou seja, o alimento base do povo, ele é prioridade e precisa garantir o abastecimento do mercado Isso interno. não está garantido? Não está garantido. Tanto é assim que o Brasil hoje tem fome e tanto é assim o preço do arroz, o preço do feijão e o preço do café. Você foi. Cara, não está garantido com base no quê? Com base no preço das coisas? Eu não achei esse argumento do Jones bom, eu achei os questionamentos dela bons, ela fez bons questionamentos pontuais, não sei porque a galera não gostou dela, mas, de fato, assim, não estava trazendo, assim, muito argumento, ela estava mais questionando, mas você vê que o Jones já começou a não ficar tão confortável aqui nos argumentos dele. Nesse daqui ele não tá, nesse tema aqui, é um tema que, cara, a afirmação dele, como eu falei, foi muito ruim. É um dos responsáveis pela fome? Não, ele sabe que não é. Ele sabe que, pelo contrário, ele sabe que, na verdade, o agronegócio ele é um dos responsáveis pela diminuição da fome no Brasil, não pela fome. Foi votada. Muito bom. Obrigada. Agora conseguiu. Prazer, Roberto Lacerda. Prazer, Roberto. Eu também sou professor, jornalista. Coisa boa. Acho interessante. É gaúcho? Não. Tá. Sotaque, porque eu sou da Moca, pode se puxar um pouco pro italiano, às vezes confunde. Eu boto fé. Que loucura. E acho muito interessante esse debate, mas acredito que ele deve começar por uma coisa chamada reforma agrária. Perfeito. Porém, no Brasil, historicamente, o grande primeiro projeto de reforma agrária foi apresentado por um negro liberto, conservador, chamado André Rebouças, ao qual ele chamava de democracia rural, isso no século XIX. Esse projeto acaba sendo abortado com o golpe da República, e fala-se muito que, mas o André ele foi por amizade a Dom Pedro, por exílio. Claro que ele teve que ir por proteção, porque as grandes propriedades latifundiárias levariam ele para a forca,
por essa ameaça, digamos, ao seu projeto de poder no país. Então, por isso, acabou sendo abortado. E esse projeto de democracia rural, ele era pautado em acabar com uma coisa que existe até hoje, que é o domínio político brasileiro por uma coisa chamada capitanias hereditárias. Isso. Continua na mão do latifundiário, não só dele, mas das grandes empresas, das megacorporações. Hoje o governo, dos 10 maiores recebedores de dinheiro público, metade vem dos latifúndios, outra metade são os bancos. Isso. E acabam sugando esses recursos, o que leva ao aumento da carga tributária, a estrangulamento de crédito. Porém, eu não consigo achar um único exemplo histórico no qual a reforma agrária feita pelo método revolucionário levou a não só a diminuição da fome, como a um fortalecimento e a uma quebra desse poder político. Você vê a queda da União Soviética, o surgimento dos grandes oligarcas. Isso. Você vê em países que se dizem com uma experiência histórica de esquerda mais revolucionária, a fome aumentando. Então, eu quero entender como que nós fazemos essa reforma agrária por um método que não gere justamente um aumento da fome e uma massa de miseráveis e até um aumento de concentração de poder político, que transformaria isso aqui num grande coronelismo depois. Perfeito. Cara, foi legal a linha argumentativa dele, né? Ele tá, na verdade, ele trouxe ali questões históricas e tal para questionar a reforma agrária. Eu só não. Eu entendi. É que, né, o próprio Jones já falou que ele não acha que só a reforma agrária seria a solução, tal, na resposta que a menina perguntou para ele ali. Então ele pode falar, né, ele já pode usar isso de argumento, né? Ou então usar o mesmo argumento que todo comunista sempre usa, né? Ah, mas é que sempre que foi feito, o capitalismo não deixou que se continuasse, e aí quando entrou o capitalismo não funcionou, enfim. Mas foi legal, a construção do cara aqui foi bacana. Agora, não sei como isso defende o agro em si, né? Isso vai contra, assim, a reforma agrária, mas, sei lá, acho que eu posso estar sendo meio burro aqui, mas não entendi como isso defende a questão do agro não ser um dos responsáveis pela fome. Eu acho que as duas coisas podem coexistir, né? Tipo assim, você pensar numa reforma agrária, né? Você pensar numa forma que funcione, um sistema de incentivo tal para produtores, etc. E pensar como isso poderia funcionar dentro do país, ao mesmo tempo que o agronegócio vai fazer as grandes produções e vai partir para a política externa. Eu acho que as duas coisas podem coexistir. Sei lá, nessa parte eu confesso, não sou nenhum especialista, tô só pensando alto aqui. Me corrijam aqui se eu estiver errado. Uma coisa é totalmente antagônica a outra, assim? Não sei, pra mim não é. Roberto, eu acho que você foi muito feliz trazendo o André Rebouças. Eu tenho dúvida se ele só seria conservador, mas dito isto, a proposta de reforma agrária do André Rebouças seria fundamental. O Eduardo Galeano, ele diz, inclusive, que uma das grandes diferenças do Brasil para os Estados Unidos, que os Estados Unidos fez a sua reforma agrária quando o Sul perdeu a Guerra Civil e depois o país virou a potência industrial que virou, e o Brasil não fez a sua reforma agrária. Qual foi o método que eles fizeram a reforma agrária deles? Só que aí, não veja, foi revolucionário. Depende, né? Foi uma reforma agrária no âmbito de uma guerra civil, que não foi um processo parlamentar. Que não foi para ser feita a reforma agrária da guerra civil. Perfeitamente. Dito isto, qual é a questão central? Acho que você cita o dado que é muito importante. 158 bilhões são dados anualmente de isenção fiscal para o agronegócio. Isso é dinheiro suficiente para acabar, por exemplo, com déficit de moradia no Brasil ou com déficit de creche no Brasil. Isso é. Tá, mas puta, cara, esses argumentos são muito ruins, Jones, porque você tem 158 bilhões de renúncia fiscal, isso acabaria com déficit de moradia. Tá, legal, beleza. Só que se você não desse essa renúncia fiscal, o quanto você perderia também economicamente falando? É muito complicado, cara. Não é uma conta fácil de você simplesmente jogar. Eu tenho esse número, logo essa renúncia ela pagaria isso. Então tira daqui, joga para lá, dá a renúncia, as pessoas vão simplesmente continuar aqui, não vai ter aumento de preço, não vai ter nada, não vai ter nenhum impacto social e econômico, e aí a gente pega esse dinheiro e paga a conta das casas. Não, as coisas não funcionam assim, senão já tinham feito. Não funcionam assim, a gente sabe que não. Então, assim, não estou falando também que essa renúncia não tem que ser revista ou revisitada, mas é uma falácia boba. As pessoas caem nesse argumento porque elas não conseguem pensar de forma complexa. Mas é uma falácia boba. Só as isenções fiscais diretas que o agronegócio recebe. Para mim, qual é a questão central? A gente precisa começar com passos. Roberto, né? Isso. A gente precisa começar com passos. O primeiro passo é desconcentrar o crédito, né? Como eu já acabei de citar, no Brasil, 280 bilhões é crédito para o agronegócio e só 30 bilhões é para a agricultura familiar e para a média propriedade que produz para o mercado interno. Esse é o... Perfeito, mas essa conta, mais uma vez, por que está indo tanto para um e tanto para outro? Porque já se comprovou financeiramente que esse valor ele retorna? É investimento, gente. Se a gente está falando de crédito, a gente está falando de investimento.
esse valor ele retorna quanto? Se eu aumentar de um, diminuir do outro, beleza, eu equiparei, deixei os dois em pé de igualdade. Só que esse daqui, a produção familiar, o produtor rural, ele vai me dar o mesmo retorno que esse daqui? É complicado, né? É complicado, né? Primeiro passo fundamental, a gente precisa democratizar e baratear o acesso ao crédito para o produtor rural. O segundo... Vou dar um exemplo para você para ficar um pouquinho mais claro. A gente está falando de crédito, tá? E crédito, eles estão falando de crédito, subsídio e tal, para poder o quê? Alavancar essas empresas. Vamos supor que você tem um dinheirinho aí, tá? Você vai lá e você tem 2 empresas na sua mão aí, tá? Aí você vai lá em uma empresa, você vai lá e coloca 50 mil na outra também. Você vai lá e fala, não, eu quero que as minhas 2 empresas cresçam. Aí você colocou na empresa 1, você colocou 50 mil. Essa empresa te retornou 70. Na empresa 2, você colocou 50 mil. Essa empresa te retornou 200. O que você vai fazer? Puta, cara, eu tenho mais 100 mil para colocar. Eu vou colocar 50 em uma, 50 na outra de novo? Pra eu ter 20 aqui e depois... Não. Aí não, beleza, eu vou colocar 30 nessa aqui e vou colocar 70 na outra agora. Aí você colocou 30. Aí essa aqui te retornou, sei lá, 50, os mesmos 20 mil. Pô, legal, já vi que com 30 eu consigo ter os mesmos 20 mil. Aí você colocou na outra, que eu tô falando aqui bem de forma besta, né? Aí você colocou 70 na outra. Aí aumentou. Ao invés de retornar lá 150, 200, retornou 300. Opa, minha taxa de retorno aqui está maior. Ou seja, no final das contas, eu fazer esse balanço, né, colocar mais em um, menos em outro, me otimiza o lucro, me otimiza o retorno. É assim que são pensados, que devem ser pensados, na verdade, né? Isso faz com que eu traga mais produtores para cá, faz com que eu atraia mais indústrias, faz com que eu atraia mais investimentos, mais compradores, mais relações comerciais com mais países diferentes. Faz. Opa, então beleza, vamos continuar dando crédito aqui para essa galera continuar crescendo. Segundo passo fundamental, a gente precisa de um programa de mecanização do campo brasileiro. Só 4% da agricultura familiar do Nordeste é mecanizada. Isso faz com que a produtividade seja muito baixa e o Brasil importa de maneira sistemática máquinas e equipamentos do exterior. Terceiro passo, a gente precisa pensar numa soberania da produção de sementes no Brasil. Ano passado, o Brasil gastou mais de 20 bilhões de reais importando sementes no Brasil, inclusive usando sementes transgênicas de empresas como a Baia, que a gente... O Ministério da Agricultura não divulga cifras específicas nesse patamar para importação de sementes. Os registros oficiais tratam apenas do tema em termos de quantidade e regulação, sem mencionar valores totais equivalentes a 20 bilhões. Mais uma vez, o Jones está trazendo dados aqui que a checagem está falando aqui que não existem. Não produz, a gente precisa pensar um complexo produtivo nacional que une a produção de máquinas e equipamentos no Brasil para gerar emprego no Brasil. Você foi votado. Poxa, o pessoal não quer debate, Roberto. Tava ficando tão animado. Então, não entendi porque o pessoal tirou, não sei se eles enxergaram da mesma forma que eu aqui, na questão da reforma agrária poder coexistir e tal, mas o Jones, ele tava falando de, cara, é isso, ele tenta usar argumentos que fazem sentido, que é tipo assim, a gente precisa pensar em investir nisso para ser menos dependente e tal. Sim, cara, é verdade, tudo que a gente puder pensar em investimento para ser menos dependente de coisas lá de fora, para ser menos dependentes de imposições lá de fora, é legal. Por exemplo, hoje o Brasil ele é muito dependente das pessoas que compram. O Brasil é muito mais exportador. Ou seja, isso faz com que a gente tenha sempre uma postura menos favorável nas negociações. Então, se os Estados Unidos, igual hoje, está taxando a gente em 50%, aí você tem uma China que vai vir, vai crescer o olho e falar, opa, Brasil, deixa comigo. Deixa que eu cuido de você. Aí vai fazer da gente um quintal deles, né? Por outro lado, se tem a China que vem, cresce e tal, os Estados Unidos vem e faz da gente quintal deles. Então, assim, o quintal deles no sentido assim, produzam para mim, fica tranquilo, eu vou garantir sua grana aqui. Só que daí uma Índia começou a produzir mais barato. Você acha que os Estados Unidos e a China vão continuar comprando da gente, simplesmente, só porque gosta da gente? Claro que não. Então, por isso que a gente tem que sim investir em tecnologia interna para a gente produzir, para a gente reduzir os nossos custos, para a gente poder ter uma produção interna bacana, mas sim, também é importante a gente ter esse investimento para poder crescer. Então é o achar o balanço ali, achar o markup. Qual que é o ideal de eu investir para eu poder exportar e qual que é o ideal de eu investir internamente?
Opa, eu tenho que investir hoje, cara, do jeito que o Brasil tá, eu tenho que investir 70-30. 70 eu tenho que continuar investindo, o Brasil continuar sendo um baita exportador, etc, tal, do jeito que a gente está sendo, e 30 eu vou investindo aqui aos poucos, porque daqui 5, 10 anos eu vou estar autossuficiente nesse ponto, sei lá, fertilizante, semente, eu vou estar conseguindo produzir aqui, não vou estar importando tanto. Opa, isso vai fazer com que eu reduza esse meu preço de exportação, com que aumente isso, tal, aumenta a minha grana. Pô, legal. Mas as coisas têm que ser pensadas em cadeia. Não dá para você pensar na coisa simples, tirar ela de um ponto. Não, tem que parar de exportar e tem que começar a focar aqui internamente. Não, não dá para fazer isso. Porque daí você vai ter outros impactos econômicos. E, cara, é chato pensar assim, do jeito que eu tô falando. É chato. O mais fácil é pensar assim: ah, temos que ser autossuficiente, viva a soberania do Brasil, a gente tem que produzir arroz e feijão só pra gente comer mesmo e dane-se os outros países. Ah, legal, bacana, é muito bonitinho pensar nisso. Só que daí você vai investir como? Você produz seu arroz, você come seu arroz. Legal, como é que você compra uma TV? Você abriu, você não tem mais, você não trabalha mais. Agora você só vai, você, pessoa física, agora você só vai abrir uma horta. Você vai criar uma horta, vai investir nisso para você poder comer. Tá bacana, como é que você compra uma TV? Como é que você compra um celular? Como é que você vive no mundo modernizado? Você vai abrir mão disso? Vai virar simplesmente um produtor? Vai ser todo mundo camponês? A gente vai viver cantando canções? E é isso, e acabou? E na base do escambo? Vamos depender que alguém produza TV aqui no Brasil e que troque por arroz e feijão? Bom, você mente quando traz dados de bilhões, porque é o seguinte, se eu compro R$1, eu vou terminar de falar e depois você fala. Certo. Mano, esse carinha aqui, ele é meio lacradorzinho, já dá pra perceber, né? Esse Ronald Todorov. Você compra uma semente a R$1, só que você vai vender, depois daquele grão, a 10, a 20 reais, obtendo lucro. E esse lucro vai para onde? Vai para dentro do nosso país, gerando renda, gerando emprego. Portanto, esses números que você traz, astronômicos, né, quando você fala de uma situação, você acaba induzindo a população, que já tem um analfabetismo funcional de 30%, e colocando eles... Cerca de 30% da população brasileira é considerada analfabeta funcional, segundo dados recentes do INAF, o que corresponde a aproximadamente 3 a cada 10 pessoas entre 15 e 64 anos. Importante. Contra o agronegócio no Brasil, sendo que o agro, ele move esse país, porque 30% do nosso PIB vem do agro. 22%. Não, total de 30%, com água pecuária. Tá, vamos lá. Vamos lá. Existe um negócio na economia chamado efeito multiplicador. É claro que se você compra uma semente pagando em dólar e depois você produz e vende, uma parte dessa riqueza vai ficar... Tudo é dolarizado. Só um momento. Tudo é dolarizado. Só um momento. Uma parte dessa riqueza, é óbvio, vai ficar no Brasil. A questão é, 67% da renda produzida na soja vai para fora do Brasil. Por que vai para fora do Brasil? Não há um número oficial de 67% da renda vai para o exterior. Contudo, relatórios da WWF Brasil sobre a safra mostram que cerca de 86 bilhões, 87 bilhões, né, receita bruta gerados pelo complexo de soja, apenas 31 bilhões foram absorvidos por grupos brasileiros. Isso significa que aproximadamente 64% da receita bruta permaneceu com empresas estrangeiras, especialmente multinacionais, que dominam insumos, processamento e logística. Perfeito. Olha aqui. Então, assim, a gente está falando que... Vamos pegar esses dados aqui para a gente poder analisar. O argumento do Jones é, mas esse dinheiro não fica com o Brasil, fica lá fora. Fica com empresas multinacionais. Tá, essas empresas multinacionais, elas estão operando no Brasil? Elas estão empregando pessoas aqui? Então, sim, se elas estão tendo receita, e ele está falando da receita bruta aqui, né? Se elas estão tendo receita, mas estão criando emprego no Brasil, estão atuando aqui no Brasil, por que não? Esse é um primeiro ponto, que não fica claro aqui. Segundo ponto, especialmente multinacionais que dominam insumos, processamento e logística. Então, o nosso problema, como foi falado já aqui, não é o agronegócio. Nosso problema é falta de investimento, falta de planejamento de investimento em insumo, processamento e logística. O agronegócio está fazendo o papel dele muito bem, sendo sim um motor do Brasil. Agora, por que então o agro é um dos responsáveis pela fome e não a falta de investimento dos governos, como um governo, por exemplo, do PT, que já está aí desde 2002, ele já teve aí 4 mandatos, 3,5, né? 3,5? 4? 3,5. Não, 4,5, 4 mandatos e meio. 4 mandatos e meio. Mais de 16 anos aí no governo. Por que então, eu estou contando já que com o fim do governo Lula, claro, né? 16 anos no governo. Por que então que não foi feito nenhum investimento nisso até hoje? Esse é o ponto.
Por que que antes também não foi feito? Por que que ninguém nunca pensou nisso? Esse é o ponto. Aqui é o ponto que a gente precisa realmente conversar e falar de forma séria. Você vai culpar o agro? Porque a semente É vendido para fora. Não, a renda é o resultado final, Não, meu o resultado, querido. querendo ou não, fica aqui no bolso de quem está aqui no Brasil. Mas se você está mentindo, eu tenho que Não, mas eu contestar. não estou mentindo. A renda é o resultado final do processo de venda da mercadoria. Quando você termina a rotação da mercadoria, 67% da renda vai para fora, porque a máquina e equipamento é comprado de fora, o fertilizante é comprado de fora. Mas você está falando do que vai produzir, agora o lucro é aqui. Não, meu querido, porque o lucro parte do processo produtivo geral. Veja. E vai para onde esse lucro? O lucro depende. Por exemplo, ele gasta tudo em máquina, ele investe 100%, ele investe 60%. A comercialização de soja no Brasil é controlada por grupos estrangeiros como a Syngenta, que é uma empresa chinesa que controla a comercialização de soja no Brasil. Então, veja... Não estamos falando só de soja, nós estamos falando sobre tudo. Eu estou dando o exemplo da soja, que é o setor mais potente do agronegócio brasileiro. Você quer que eu fale da cana-de-açúcar? Quer que eu lhe explique como é que funciona? Você pode explicar sobre tudo. A questão é uma falácia. Não você é falácia. Trazendo uma retórica que não contempla. Onde é que está a falácia? A falácia está que você está dizendo que o valor vai para fora do Brasil e aqui o valor fica aqui dentro, fica interno. Isso gera emprego, gera renda. Veja, meu querido, você não tem dado e você está querendo confundir as pessoas. Gente, não tem repare, existem justamente você está querendo fazer um adionime que são nacionais e outras você não que consegue são atacar o argumento, porque o argumento é fático. Então, repare, por exemplo, quando você produz, vamos dar um exemplo, você produz tijolo no Brasil, que é uma cadeia produtiva 100% nacional. Você compra a matéria-prima, aí faz o tijolo, aí o tijolo é vendido para o armazém depois vende para a pessoa, aquela cadeia produtiva fica 100% no Brasil. Toda a riqueza, todo o valor gerado fica 100% no Brasil. Quando uma parte desse processo produtivo passa pelo circuito internacional, uma parte desse valor é necessariamente enviado para fora. É o caso do agronegócio. O agronegócio é um negócio chamado dependência tecnológica. O agronegócio não é autossuficiente. Você vai comprar porque o governo do Brasil, se não investe em tecnologia, com esse governo maldito que nós temos, automaticamente nós não conseguimos produzir aqui. Roberto, vamos lá. Ronald. Desculpa, Ronald. Tá desculpado. Eu me confundi. Imagina. Mas, Ronald, o governo Bolsonaro, ele fez um Roberto. programa para tentar reduzir a dependência de fertilizantes. Não sei se você sabe, o Brasil, 85% dos fertilizantes são importados. E a gente importa, só um momento, só lhe dar o dado, a gente importa 40% dos fertilizantes da Bielorrússia e da Rússia, que são países que estão sancionados. Ronald, qual foi a efetividade do programa do governo Bolsonaro para reduzir a dependência de fertilizantes? Qual é o lucro disso? Ronald, qual foi a efetividade? Cara, agora o Jones ele foi meio mal, né? Porque ele falou do governo Lula que não investiu em tecnologia, ele foi lá e falou, mas e o Bolsonaro? Aí trouxe a cartinha do mas e o Bolsonaro, né? Bem baixo, esse debate entre os dois aqui tá bem baixo nível, bem ruim. Porque ninguém tá falando, ninguém tá respondendo o outro. Eu acho que o Ronald foi até bem aqui no sentido de provocar, tá? Acho que ele conseguiu tirar um pouquinho o Jones do sério aqui. E o Jones não tá conseguindo responder ele com relação a essa parte do lucro. Ele tá falando de receita, tá falando que tem investimento em empresa de fertilizante, tá? A gente sabe que isso é um problema. Agora, ninguém está investindo nisso no Brasil. E aí, como é que você vai fazer? Você vai falar para o agro simplesmente, para? Não, então para, agro, para. Para, se a gente está tendo que importar da China, então para. A gente não pode ser exportador, mas também não pode ser importador, pô, Jones. Não pode ser nenhum dos dois. Então, não tô entendendo onde ele quer chegar. Claro, de números. Ô, Ronald, mas veja, você acabou de pedir uma solução. E eu tô lhe dando um exemplo do governo Bolsonaro, que fez um programa, inclusive a ministra Tereza Cristina. Funcionou, Ronald? A carga tributária que o governo Lula impõe aqui pro agro e para todas as outras importadoras de fertilizantes são isentas de imposto no Brasil, Ronald. Não importa, mas não importa o que é carga tributária, como que aqui a gente, mas tem outras cargas tributárias. Eles são isentos, por exemplo, a gasolina, como é que chega lá na mesa do cidadão, da dona Maria, do seu João, como é que chega aquele Você foi votado. Nossa, foi bem ruim esse, bem ruim. Olá, meu nome é Thomas Erickson, sou um jovem conservador de 17 anos. Thomas Edson? Erickson. Thomas Edison? Exatamente. E assim, você tem dito que o agro, ele produz pra fora. Erickson, perfeito. Exatamente. E assim, você... Perdão, perdi a idade dele, que eu vou voltar. Olá, meu nome é Thomas Erickson, sou um jovem conservador de 17 anos. Thomas Edson? Erickson. 17 anos ou 16, rapaz. Galerinha nova indo lá, né? Erickson, perfeito. Exatamente. E assim, você tem dito que o agro, ele produz pra fora. Mas como assim? Explique melhor pra mim entender. Nossa, na moral, galera, vai levantar a bandeira pra tirar ele, né? Como assim? Explique melhor pra eu entender. Como assim? É basicamente o agro, ele tá de costas para o mercado interno, ele produz mercadorias para exportação que não passam pelo circuito brasileiro. O agro não gera empregos pro Brasil? Não, ele gera... Ele tá de costas pro mercado interno, também é um exagero retórico aqui, né?
uma quantidade de Então empregos. ele gera empregos. Então ele vai Ele gerar gera uma renda e quantidade de economia para o emprego Brasil, muito certo? baixo. Não, ele gera uma quantidade de empregos Quanto? muito baixa. Qual o número? Vou te dar um exemplo. Exemplo não, eu quero número. Não, então, eu vou te dar um número. Eu consigo falar ou você vai ficar dando lacradinha interrompendo? Eu tô perguntando. Não, Você tem medo de pergunta? Não, eu posso responder? Ah, ele lacrou, ele tava bem, né? Ele caiu na provocação, né? Você vai ficar lacrando, aí ele lacrou. Caiu na provocação. Então Eu posso responder? por favor, dados. 1 hectare de arroz, aliás, Ninguém 50... falou de hectare de arroz. Eu posso responder ou você vai ficar dando lacradinha? Termina. Vai ficar dando Pode lacradinha? Então você pega, por exemplo, 50 hectares de arroz precisam de um trabalhador, né, para serem produzidos. Já a soja, 200 hectares só precisa de um trabalhador. Então as culturas para o mercado interno, como arroz, feijão, frutas e hortaliças, geram muito mais empregos do que a agricultura de exportação, como é o caso da soja, milho e cana-de-açúcar, que inclusive tem uma quantidade de composição orgânica do capital alto, usa muito maquinário, maquinário importado, diga-se de passagem. Já né? que você Gera gosta de emprego fora. responder, qual que é a composição do PIB que o agronegócio tem no Brasil atualmente? O PIB brasileiro, composto de agricultura, pecuária e por aí vai, está em qual que é o torno de número? 26 a 27%. Só que o dado do PIB é um pouco enganoso, né? Porque ele tem problemas. Ele compõe e gera emprego de 26% do Não, nosso país. PIB é diferente de geração... Não, calma. Puta merda, agora aí o rapazinho se complicou, hein? Toma, só um momento. Percentual do PIB é diferente de percentual de geração de emprego. São coisas diferentes. Olha só, mas ele gera emprego no Brasil. Você foi votado. Cara, todo mundo que tá falando da parte de geração de emprego, o Jones está se enrolando, porque é isso, porque as pessoas que defendem isso, que você não pode investir externamente, você não pode importar do outro e tal. Mas peraí, você não pode importar, você não pode exportar, você tem que usar tudo internamente, aí entra naquilo que eu falei, aí entra na questão do isolacionismo, que a menina que sentou ali já falou, a Tami, né? Se não me engano, Tami. Entra enfim, entra na questão do custo da produção, que vai acabar aumentando o valor ali na ponta final para a pessoa. Se você tem, né, um comércio externo que permite que você hoje importe, exporte e que isso é mais barato do que você produzir internamente, né, as pessoas vão fazer isso. A China faz isso para crescer, ela importa pra caramba, né, de Brasil, de China, Estados Unidos faz isso, né, faz isso para crescer. A questão é que o Brasil ele precisa começar a investir em mão de obra mais qualificada para poder trazer empresas mais qualificadas para cá, diminuir um pouco nossa carga tributária, né, em cima dessas, aumentar a carga tributária no imposto de renda e diminuir a carga tributária no consumo e no empreendedorismo ali, né, e para as empresas já têm bastante não, né? Elas têm isenção fiscal na renda, né? Não na empresa, mas tem que refazer o sistema tributário do Brasil para poder melhorar, atrair mais investimentos, precisa refazer fazer uma reforma trabalhista séria para diminuir um pouco a insegurança jurídica e a gente começar a ter empresas querendo trabalhar aqui, porque ter funcionário no Brasil é um problema, no país que mais se processa, mais tem processo trabalhista, então assim, você vê que é uma cadeia de coisas que tem que ser feita para poder fazer com que essas coisas funcionem. Então, assim, se você pega lá índice de liberdade econômica dos países, que até o próprio Jânio citou, é muito maior que o do Brasil, né? O índice de liberdade econômica da China é maior que o do Brasil. A China tem mais abertura de mercado do que o Brasil. Então, assim, é complicado, cara. Não para de pé quando o Jones começa a falar esses dados aqui, esses números que ele está tentando trazer, ele está tentando jogar na cabeça da população isso, mas produz para fora, tem que trazer aqui para dentro, porque não existe exemplo no mundo que faça isso que ele está falando, né? Então, assim, é complexo, é um assunto bem complexo, mas, na verdade, eles estão levando para um lado complexo, mas, assim, o agronegócio é um dos responsáveis pela fome, é uma afirmação, assim, que eu não sei nem se o Lula teria coragem de defender hoje, já que o agro é tão importante no Brasil. Chegou de Maria. Sou um jovem conservador também, apesar de todos os do meu lado ser, né, comunista, esquerdista. Mas enfim, claro que a maior parte do lucro vai ser pro restante do mundo, até porque o Brasil é bem menor do que o resto do mundo, né? Então... Meu Deus do céu, cara, que tipo de argumento é? Fica meio claro que a maior parte da renda quem vai ficar... A galera vai tirar ele já, começou a levantar a bandeirinha vermelha. Então, os outros países... e também eu penso que... Deixa o cara falar, gente. Pausa. Pelo amor de Deus, porra. Nossa senhora. Claro que deixa ele falar, né? Falando merda, deixa ele falar.
Nossa, o cara nem terminou a pergunta, velho. Sou Alessandro. Eu sou tiozinho felizinho mesmo, que belezinho. várias vezes, ex-professor, ex-comunista e hoje sou conservador. Coisa boa, Alessandro. Então dá pra gente discutir. Perfeito. O agro é uma indústria. Certo. E ela gera riqueza pro país e gera empregos. É uma indústria como tantas outras. Certo. Você fala e chega a uma conclusão assim: o Brasil precisa de indústrias. Por que não um trabalho de Estado para que essas indústrias do arroz, a indústria do feijão, a indústria do macarrão se sobressaia e gere a alimentação daqui? Porque o agronegócio é contra, Alessandro. Veja, ele é contra políticas industriais. Deixa eu te dar um exemplo bem básico. Não concordo. Assim. Não, deixa eu te dar um exemplo bem básico. A frente parlamentar da agropecuária no Congresso Nacional, ela barra toda... Você já foi votar. Já foi. Nossa, tá vindo de mas meu... tiraram ele. Mas eu ia responder. Véi. Ih, dança das cadeiras. Dá uma cotovelada na próxima. Tudo bem, Jones? Meu nome é Tudo Nick. Bem? Prazer, Nick. Você tem falado bastante sobre o agronegócio, né? Que se contra o agronegócio. E assim, eu percebo que o crítica... Eu sei o que tá passando na sua cabeça aí, tá? Eu sei o que tá passando na sua cabeça aí. Eu sei. Agronegócio, né? Então, o agronegócio, ele é o que gera renda, o que gera várias coisas hoje para nós e traz o alimento para a mesa de todo cidadão brasileiro hoje, né? O agronegócio não, a agricultura. Isso, a agricultura. E aí, o que acontece é o seguinte, você falou, mas não deu uma solução até hoje. Qual seria a solução? Calma, deixa eu terminar. Então, assim, qual seria a solução? Distribuir na mão do MST para que eles, de alguma forma... Distribuir na mão do MST, foi bom. Tem um monopólio sobre isso? Tipo, qual que é a sua ideia sobre isso? De forma alguma. Porque hoje o agronegócio, ele gera emprego, ele gera para nós renda, ele gera também... quando a gente importa, exporta, né? A gente também traz para nós o lucro ali. Perfeito. E traz renda para o nosso Brasil. Aproveitando que está acabando o tempo. Vê só, Nick, a solução para mim começa como prioridade para produzir para o mercado interno. Para produzir para o mercado interno, a gente precisa priorizar a pequena e a média produção, que é onde a produção é destinada para o mercado interno, para abastecer a nossa mesa, porque o agronegócio produz para exportação, produz mercadoria. Para produzir para o mercado interno, a gente precisa de mais crédito para a agricultura familiar, a gente precisa de política de apoio técnico, a gente precisa de industrializar a agricultura familiar. Mas quando você faz isso, você não entende que o Estado ele só vai aumentar mais os impostos, vai aumentar mais as coisas e vai prejudicar cada dia mais os alimentos e ficar cada dia mais caro. Vai sim, vai aumentar o custo no final, porque se você está falando de vamos priorizar o mercado interno, e priorizar o mercado interno é investir no outro lado, investir na agricultura familiar e não no agronegócio, que já está desenvolvido, você está falando de aumentar o seu custo de produção. Se você vai aumentar seu custo de produção, você vai ter um período aí que, se você está investindo mais nisso, você vai ter um custo final mais caro. Pode ser que daqui a alguns anos, tem algum estudo que fale que essa transição vai fazer com que lá na frente esse custo de produção diminua, mas compensa a gente sacrificar tudo que tem agora para poder simplesmente começar a investir nisso? Ou compensa a gente fazer isso em paralelo ao modelo que está operando no Brasil e pensar em outras desburocratizações, como reforma tributária, como reforma trabalhista, etc. Tá hoje, Nick, porque, veja, o pequeno agricultor, ele não consegue produzir sem apoio de crédito, e o agronegócio tem apoio de crédito. Mas o pequeno agricultor, ele também precisa igual... isso vai contra a história... Basicamente, ninguém consegue produzir sem apoio de crédito. O apoio de crédito é essencial para mover praticamente todos os setores, todas as indústrias. Exemplo, contra o MEI, essas coisas, porque assim, ele precisa de funcionários. E aí os funcionários, ele vai pagar muitos impostos, ele paga muita coisa, e acaba não aguentando se sustentar tudo. O agronegócio tem crédito subsidiado, o pequeno agricultor não tem. Não, mas daí o pequeno agricultor, ele não... Tem, mas tem menos, né? Já foram dados os dados aqui. Aí entra naquilo que eu falei. Tem menos por quê? O que compensa mais? O que dá mais retorno? Por quê? Porque o Estado ele não libera. Minha terceira afirmação é... Muito bom, segundo tema aqui. Achei que o Jones ficou um pouco mais nervoso nesse tema, se enrolou mais para defender os pontos dele. Acho que a galera começou a colocar alguns pontos melhores. Mas, cara, é isso que eu falei. Não simplesmente não para de pé, não dá. Ninguém foi muito bem defendendo assim, mas o Jones também não foi bem defendendo que o agronegócio ele é um dos responsáveis pela fome. Ele conseguiu convencer você que o agro é um dos responsáveis pela fome no Brasil? Acho que ele pode ter convencido que tem problemas, e tem. Como todo setor, toda a indústria do Brasil tem problemas. E eu acho que ele conseguiu, na verdade, para quem consegue concatenar aqui melhor as ideias e tem 2 neurônios, acho que ele conseguiu mostrar que, na verdade, nosso setor produtivo no geral, não só do agro, ele tem problemas. Nosso comércio exterior tem problemas, a gente não é
a gente não consegue produzir uma cadeia completa de várias coisas, o que eu acho que também não é um grande problema assim, mas no agro, principalmente, a gente depende de muitas coisas externas, que é o nosso motor hoje em dia. A câmera aqui, quase derrubei tudo. Então, assim, existem problemas. Agora, falar que existem problemas é uma coisa. Agora, falar que isso é responsável pela fome é outra completamente diferente, né? Completamente diferente. Então, assim, não acho que ele foi bem, não acho que também ninguém foi bem, assim, defendendo o agro, mas acho que qualquer defesa um pouco mais técnica também as pessoas não entenderiam. Então, cara, é complexo, um tema complexo. Eu acho que o Jones acabou levando até meio de propósito, meio aberto, meio complexo, assim, porque é um pouco difícil defender as pautas que ele está defendendo aqui. Bom, enfim. Da escala 6x1 era fácil, foi o primeiro vídeo, assistam lá. Esse daqui foi um pouco mais difícil, acho que ninguém foi muito bem não, mas em termos de retórica, de qualidade de fala, de estar preparado, o Jones, sim, claramente está mais preparado que os outros. Gostou desse vídeo? Curte, comenta, compartilha para chegar em mais gente. E se não gostou, paciência. Um abraço.